Boa tarde a todos. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2021, estou começando mais uma aula de matemática do 8º ano do ensino fundamental da escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, bairro Monjolada. Estou com os alunos presentes, a aluna Mariane, que está online, o aluno Felipe e o Fernando, que estavam online, mas eu acho que caíram. Estamos utilizando o aplicativo Centro de Mídias do Governo do Estado de São Paulo, que eu transmito ao vivo a esses alunos e eles acompanham ao vivo pelo aplicativo Centro de Mídias. E, além disso, eu gravo e passo no YouTube para que os demais alunos possam assistir posteriormente, depois a aula pelo YouTube. Material é o Aprender Sempre, volume 1 de matemática. Material fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Sequência de atividades 2. A sequência de atividades 2, aula 1 e 2, investigando frações decimais e porcentagens. Objetivos da aula: identificar e relacionar representações fracionária, decimal e percentual de um número. Compreender a relação entre as representações fracionária, decimal e percentual de um número. Resolver situações problema envolvendo as representações fracionária, decimal e percentual de um número. Aula 3 e 4. Possibilidade de resolução de uma situação-problema. Objetivo de aprendizagem: resolver situação-problema em contextos diferentes que envolvam o conceito de cálculo de porcentagem, utilizando e analisando diferentes estratégias de resolução. Então lá. Página 77 da apostila Aprender Sempre. O Fernando com o Felipe voltaram a ficar online. Analise e obtenha o máximo de resoluções possíveis do problema a seguir. Registre a cada uma delas individualmente em uma folha de papel sulfite. Fixe suas resoluções em um painel ou lousa. Participe das discussões promovidas pelo professor. Então, essa é uma questão do Saresp 2015, certo? Veja a manchete feita a partir dos resultados de uma pesquisa. Essa atividade seria feita em sala de aula, presencial. Então, por isso que ele fala que é para a gente fazer de várias maneiras e preencher e colocar num painel ou numa lousa. Porém, devido ao momento que nós estamos vivendo da pandemia, isolamento social, que aqui em Guapiara estamos passando por um pico da doença, então nós estamos trabalhando de maneira online, Os meus alunos e eu também estou de maneira online com meus alunos. Então nós vamos resolver de uma maneira diferente. Vamos ler. 25% dos consumidores não recebem sorriso no atendimento. Quer dizer que, se você vai num atendimento de qualquer tipo de loja, estabelecimento, 25% dos consumidores não estão recebendo um sorriso no atendimento. Quer dizer que quem te atende, de cada 100, 25 não está sorrindo, não está recebendo um sorriso. De cada 100 consumidor que vai, 25 não recebe um sorriso no rosto do atendente que está o atendendo, certo? Aí vem a pergunta. Considerando tal fato, em uma amostra de 300 pessoas que participaram dessa pesquisa, o total delas que não receberam o sorriso no atendimento qual é o número de pessoas que não receberam o atendimento que vocês acham? Que não receberam um sorriso no atendimento? Mariane,
Felipe ou Fernando, gostariam de responder no chat? Pensa comigo. De cada 100, então tem várias maneiras. Isso que é legal da matemática, certo? Existem várias maneiras. Ele fala aqui que a gente podia usar várias maneiras possíveis. Eu vou escutar vocês, vou ler vocês escrevendo no chat aí quais são as possíveis, né? Vocês conseguem responder para mim quantas são? Eu vou resolver de uma ou duas maneiras aqui, mas pode ser que apareça de outros métodos, né? A matemática não existe uma maneira só de chegar na resposta, né? A maneira que eu acho mais fácil pode ser a mais difícil para vocês, né? Então, às vezes a que você acha mais fácil pode ser a que eu não acho mais fácil. O importante é o quê? É que nós cheguemos na resposta, né? Então, vamos lá. Mariana, você descobriu quantas recebem o sorriso. A pergunta é quantas não recebem o sorriso, mas você descobriu quantos recebe. Se você descobriu quantos recebe, é só fazer 300 menos. Isso, parabéns. A Mariane descobriu quantos não recebem o sorriso. Então pensa comigo, né? Muito bem, o Felipe com o Fernando também responderam corretamente. Então pensa comigo aqui, né? Se 25% não recebem, né? Opa, esse N com o tiozinho ficou estranho? N com o tiozinho é uma abreviação de não recebem, né? Então, olha lá, de cada 100, 25 não recebem, 75 recebem, certo? N de não e S de sim, certo? Então, de 100 não receberam 25, 75 receberam. Mais 100, 25 não receberam, 75 receberam, certo? Mais 100, 25 não receberam, 75 receberam. Pronto, vamos somar? 100 mais 100 mais 100? 300 pessoas participaram. Quantos não receberam? 5 mais 5 mais 5, 15. Foi o 1. 2 mais 2 mais 2, 6. Com mais 1, 7. Descobrimos. 75 não recebeu o sorriso. E quantos que receberam o sorriso? 5 mais 5 mais 5, 15. Foi o 1. 7 mais 7 mais 7, 21. Com mais 1, 22. 225 receberam o sorriso. Essa é uma estratégia de descobrir quantos receberam ou não receberam o sorriso. Outra estratégia é o seguinte: 25% de 300. Então, 25% você pode montar em fração. 25 por 100. 25% em fração é o próprio nome já fala. 25 por quer dizer divisão. Por 100. Cento. 100 e cento. O cento vem de 100, né? Quando a gente vai falar, eu quero um cento de coxinha, você quer 100 coxinha. Quando você vai encomendar para a festa, cento de coxinha, cento de risoles, cento de quibe, é 100. Então, 100, 25%. O D na matemática, quando você está trabalhando fração, porcentagem, o D, quando você fala 25% de alguma coisa, ele vira uma multiplicação. Guarde isso na cachola de vocês. Guardem isso na cabeça de vocês, tá bom? 300. Ai. E agora, como que eu vou fazer? Multiplicar uma fração por um número inteiro. Eu não consigo. Vou ter que fazer o número inteiro virar uma fração. Como eu faço para o número inteiro virar uma fração? É simples, basta eu converter. Quem que vem embaixo do número 300? Você vai ter que pensar em um número 300 dividido por quem
que vai dar 300? Pensa aí. 300 dividido por quem que vai dar 300? Se eu dividir por 2, dá 150. Não pode. Muito bem, Mariane. Eu divido ele por 1. Cuidado, vou contar um negócio. Muita gente acha que embaixo do 300 eu coloco o 0. Cuidado. Pensa comigo aqui. Eu vou até provar para vocês. Ó, vou pôr aqui. 300 dividido por 0. Será que eu consigo dividir por 0? Pensa comigo. A pessoa mais egoísta do mundo não consegue dividir por 0. Sabe por quê? Porque a pessoa mais egoísta do mundo vai dividir por 1. Por ele mesmo. Só por ele. Porque por 0 ele não está dividindo nem com ele. Ó, quando eu tento dividir qualquer coisa por 0, o que escreve? Impossível dividir por 0. Tá? Aprenda isso. Não dá para dividir por 0, tá bom? Nunca você vai conseguir dividir por 0. Então, é dividido por 1. Muito bem. A Mariane acertou em cheio ali. Voltando aqui. Então, agora eu tenho uma multiplicação de frações. Se faz o de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. Então, 25 vezes 300. Você vem aqui no cantinho e faz assim, ó. 300 vezes o 25. Mas, professor, não tem que colocar o maior em cima e o menor embaixo? Geralmente é. Mas aqui eu tenho um truque que eu vou fazer para ganhar tempo. Ó. Corto um 0, vem aqui embaixo. Corto o outro 0, vem aqui embaixo. 3 vezes 5, 15. Foi o número 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Ou seja, 7.500. Dividido. 100 vezes 1. 100. Vou ganhar tempo na divisão. 7.500 dividido por 100. Corta um 0. Corta um 0. Corta um 0. Corta um 0. 75 dividido por 1. Nós não tínhamos aprendido que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo? 75 dividido por 1. 75. Pronto. Terminei. Cheguei na mesma resposta. Professor, tem outro jeito? Tem. Tem outro jeito. 25% de 300. Ó, vou fazer a divisão. 25 que divide por 100. 25 dividido por 100. Na tabuada do 100. Quem vezes 100 chega perto do 25 sem passar? 100 passou. Então é 0. 0 vezes 100 dá 0. 25 que tira 0. 25. Agora eu vou pôr uma vírgula porque não tem ninguém para baixar. Aparece um 0 aqui, porque depois da vírgula todo o resto vem acompanhado do 0. 2 vezes 100. 200. 0 que tira 0. 0. 5 que tira 0. 5. 2 que tira 2. 0. Tem mais alguém para baixar? Não, já estou com a vírgula aqui. Então, automaticamente vem um 0 aqui. Quem vezes 100 dá próximo de 500? 5. Não dá próximo, dá exato 500. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 5, 0. Acabou minha conta. 0,25. Então, ó, 0,25 vezes o 300. Agora é só eu fazer a multiplicação. 300 em cima vezes 0,25. Professor, poderia mudar aqui? Pode inverter, não tem importância, tá? A ordem da multiplicação não vai alterar o resultado, tá bom? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Acabou. Matou o 5? Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6.
0 com mais nada, 0. 0 com mais nada, 0. 5 com 0, 5. 6 com 1, 7. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Não tenho nada. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Eu tenho 2. Então eu vou devolver 2 casas depois da vírgula. Quantos que deu? 75. Ou seja, resolvi de 3 maneiras. 3? 3 maneiras diferentes. Tem mais maneiras diferentes? Tem. Poderia aparecer muitas outras maneiras diferentes aqui, tá bom? Mas, senão a nossa aula vai ficar muito longa aqui. Nós vamos ficar só nesse exercício por muito tempo aqui, tá bom? Mas, aqui tem mais maneiras diferentes de resolver, tá bom? Mas, eu não sei, a Mariana achou 75, o Felipe e o Fernando também achou 75. Vocês podem ter pensado de outras maneiras, certo? Mas aí, em outra oportunidade, a gente conversa como que vocês chegaram nessa resposta, certo? Vamos dar continuidade. Ah, tinha alternativa, né? Eu devia ter subido a alternativa. Ainda bem que eu não subi a alternativa. Vocês resolveram e acertaram sem precisar de alternativa. Olha lá, 75, né? Ou seja, 25%, né? 0,25. Podemos fazer o decimal multiplicado pelo todo, que no caso é 300. Sendo assim, 0,25 vezes 300, 75. 75 pessoas de 300 não receberam o atendimento, o sorriso no atendimento. Então, parabéns, os 3 acertaram. Página 78 da apostila. Sequência de atividades 2, né? Agora as aulas 5 e 6, porcentagem em cálculo mental. Objetivo de aprendizagem: identificar e reconhecer a porcentagem como representações de frações, cujo denominador é 100. Relembrando, falem para mim no chat se vocês lembram. A fração tem a parte de cima e a parte de baixo. Denominador é a parte de cima ou é a parte de baixo? Responde no chat, por favor. Denominador. Muito bem, Mariane. Então, toda vez que você vê a porcentagem, você sabe que a parte de baixo é 100, tá bom? Guarde isso na cabeça de vocês. Falou em porcentagem, a parte de baixo é 100, tá bom? Guardou? Então vamos lá. Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, a décima parte, quarta parte, a metade, a 3/4, a 1/2, para calcular porcentagens utilizando estratégias pessoais de cálculo mental e calculadora. Então, o que ele quer que vocês entendam aqui, ó? Toda vez que você veja 10%, ele quer que você entenda que é 1/10. Entendeu? É a mesma coisa que 10 por 100, certo? 10%. Se você cortar os 2 zeros no fim, vai dar 1/10. Então, quando fala assim, quantos que é 10% de 100 reais? Você vai pensar, 100 reais dividido em 10 partes, certo? É isso que ele quer que você entenda. Toda vez que falar 10% de alguma coisa, você vai dividir em 10 partes. Entendeu? Quando ele falar que eles querem que você entenda que quando falar alguma coisa de 25%, ele quer que você entenda que 25%, simplificando, é a mesma coisa que 1/4. Ou seja, toda vez que você for dividir alguma coisa em 25%, você pega essa coisa, divide em 4 partes e é uma parte dela. Por exemplo, eu quero 25% de 60 reais. Você vai dividir 60 reais em 4 partes. É 15 reais em cada parte, certo? E aí,
uma parte que custa R$15. Então, 25% de R$60, R$15. Você viu que eu fiz esse cálculo mentalmente? Não precisei fazer divisão? Não precisei montar conta? Então, isso aqui são cálculos mentais. 50% mais fácil ainda, quer ver? 50% de R$70. Eu tenho que entender que 50% é metade. Quanto que é metade de R$70? R$35. É isso que eles querem entender. Querem que você entenda que 50%, ao eu fazer a simplificação, né, eu vou chegar na redução que 50% é a mesma coisa que metade. Metade é sempre o meio. Ah, qual é a metade de R$5? R$2,50. Esse aqui é o mais rápido para a gente calcular mentalmente, certo? 50% é sempre metade. Pensa na melancia, cortou no meio, metade, 50%, certo? 75% já é um pouco, é o que sobra do 25%, né? Então lá, quando eu falar em 75%, você vai imaginar o inteiro dividido em 3 partes, você tira uma parte e pega as outras 3, né? No caso aqui, quanto é 75% de R$60? Se dividiu os R$60 em 4 partes de 15. E aí você vai pegar 3 partes de 15. Aí aqui complica um pouquinho, porque você sabe que cada parte é 15, então você vai fazer 15 mais 15 mais 15, R$45. Então eu descobri que 75% de R$60 é R$45. E 100% é muito fácil. 100% é ele inteiro. Quem é 100% de R$80? R$80. Quem é 100% de R$5? É R$5. Entendeu? 100% é ele inteiro. Tá? Vamos aos exercícios? Então vamos lá. Página 78. Calcular e registrar. Calcule 1% e 10% dos valores indicados a seguir. Tá. Quanto é 1% de R$200? Eu vou fazer aqui. Ah, não é 1% não, desculpe. 10%. Vamos descobrir então como que é 10%. Ó, 10 por 100. D é multiplicação, não é? De quantos reais? 200. Quem que vem embaixo do 200? Vocês falaram já hoje para mim. Embaixo do número inteiro. É o número 1. Né? 10. Muito bem, Mariane. 10 vezes 200. 200. 100 vezes 1. 100. Ó. Corta um 0 com 0. Corta um 0 com 0. 2 dividido por 1 dá 2. Pronto, achei a resposta. Quanto é 10% de R$200? R$2. Dá para fazer cálculo mental? Pensa aí. 10% não seria dividido em 10 partes? Hein? Pegou R$200, dividiu em 10 partes. Tá certo a conta aqui? Não, tá errado, errei, perdão. Isso aqui é 1%. Errei. Perdão. Vamos voltar. Ainda bem que eu fui fazer 10 partes lá, errei feio. Perdão. Então vamos lá de novo. Errei na hora da multiplicação aqui. 10% de 200. Embaixo de 200 é 1. 10 vezes 200, 200, multiplicou por 10, aumenta um 0 no fim, certo? Dividido por 100 vezes 1, 100. Corta o 0, corta um 0. 20 dividido por 1, 20. Então vamos lá. R$20. Certo? Pensa comigo. Se você pegar R$200 e dividir em 10 notas, dá 10 notas de R$20. Você vai pegar uma nota só. 1%. 1% é 1 dividido por 100, certo? Então, vamos fazer lá?
1% de... Nossa. por cento de 200. Embaixo, sabemos que é o número 1, né? Então, vamos lá. 1 vezes 200, 200. 100 vezes 1, 100. Igual. Corta um zero, corta um zero. Corta um zero, corta um zero. 2 dividido por 1 dá 2. Cheguei. Qual é o resultado aqui? R$2. Certo? Então, essa é uma das maneiras de resolver, né? Então, sabemos que 10% é dividido em 10 partes. 1% é dividido em quantas partes? 100 partes, onde eu pego uma parte só. Também dá pra fazer isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar aqui, ó. 10 partes. Vou pegar o 200. Vou dividir em 10 partes. Ao dividir ele em 10 partes, né? 2 vezes 10, 20. Sobrou nada. Abaixou o zero. Se abaixou, tem que resolver. 0 vezes 10, 0. 0. Então, cada parte tem 10. E eu quero uma parte só. Então, 10% é uma parte das 10 partes. Agora, 1% é uma parte das 10 partes, das 100 partes. Então, eu vou dividir ele em 100 partes, certo? Então, eu vou fazer assim. 200 dividido por 100. 2 vezes 100, 200. E acabou. Então, cada parte custa 2. Outro truque, eu vou ensinar o truque mais no fim, tá? Eu ensino já. Ai, não sei. Vamos treinar aqui, tá? É bom a gente treinar o cálculo, né? Depois eu vou ensinar um truque para vocês do 10% e do 1%. Né? Porque o objetivo aqui é a gente aprender a fazer os cálculos, certo? Mas para 10% e para 1% tem um truque. Vamos lá. Próximo agora. 10% de 350. Embaixo de 350 vai 1. 10 vezes 350? 350 vezes 10 aumenta um zero. Dividido. 100 vezes 1? 100. 350 dividido por 100, vou cortar 2 zeros aqui. A vírgula anda 2 casas para cá. R$35. Certo? Então, vem aqui. R$35. A vírgula estava aqui porque é número inteiro, certo? E aí, quando é um número inteiro, a vírgula vem para cá. Agora aqui. Né, ó. Por que estava ali, ó? Era 350, a vírgula estava aqui. Eu não coloquei os 2 zeros, né? Senão ia ficar muita vírgula. A vírgula estava aqui, ó, porque era inteiro. Ao eu multiplicar, ele foi para lá, certo? Então, vamos lá. Agora o outro aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para economizar espaço. 1% vezes 350, a vírgula está aqui, certo? Igual 1 vezes 350, 350. A vírgula está aqui ainda, certo? Ó a vírgula aqui, ó. Onde que ela está aqui, ó. Está do lado do zero de 350. Dividido, embaixo de 351. 100 vezes 1, 100. Vou cortar esses 2 zeros. A vírgula vai dar 2 casas para a esquerda, certo? Então, 350. A vírgula está cá, aqui. Vai dar 2 para a esquerda. 1, 2. 3,50. Tá? Estão entendendo esse negócio da casa andar? A vírgula andar 2 casas para a esquerda? Coloque no chat, por favor. 3,50. A vírgula estava ali. Sim, que bom.
A vírgula estava aqui, andou 1, 2, certo? Vamos lá agora. 572. 572, a vírgula está aqui, certo? Sobre 100, tá? É porque na fração, geralmente, a gente não coloca a vírgula. Eu só estou colocando a vírgula para vocês entenderem por que ela anda. Vezes... Ah, desculpe, tá errado. Ali não é o 572. Ali é a porcentagem. Quantos por cento mesmo? 10%. Opa. 10% vezes 572. A vírgula tá ali. Sobre 1. Igual... Vai multiplicar por 10. Então, como eu estou multiplicando por 10, a vírgula multiplica a... Quando multiplica por 0, 10, 100, 1000, quando tem 0, a vírgula anda para a direita. Então, lá, 572, a vírgula está aqui, ela vai andar uma casa para cá. E aumenta um 0, no caso, né? Por causa que é 10. Se fosse 100, aumentava 2 casas. Dividido. 100 vezes 1, 100. Agora aqui... Eu vou cortar 2 0. A vírgula vai andar 2 casas para a esquerda, porque agora não é multiplicação, é divisão. Então lá. 57 e 20. A vírgula está aqui, vai andar 2 casas. 1, 2. Pronto. 57,20. Certo? Continuando. 572, desculpa, novamente coloquei o número antes. Na verdade não tem importância colocar o número antes, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. Travou? Depois você assiste, Felipe, no YouTube, tá bom? 1% de 572, a vírgula está aqui, 1. Então, lá. 1 vezes 572 é ele mesmo, 572, dividido por 100. Cortou 2 zeros, né? Dividiu por 100. A vírgula vai andar para cá. Então, 572. A vírgula está aqui, anda 2 casas. Então, 572, a vírgula andou 2 casas, certo? 10% de 7.800. Embaixo de 7.800 tem o número 1. 10 vezes 7.800, 7.800 aumenta um 0, dividido por 100. Cortou 2 0, a vírgula anda 2 casas para cá. 7.800. Não. Deixa eu... Mas é 7.800. Aumentou um 0. Agora são 78.000. 7.800 vezes 10. 7. Agora a vírgula está aqui. Vai dividir por 100. A vírgula vai vir parar aqui. Então, 780. Por cento vezes 7.800. Embaixo, número 1. 1 vezes 7.800, 7.800. Dividido por 100, cortou os 2 zeros, a casa vai andar 2 vírgulas. A vírgula vai andar 2 casas, perdão, tô me enrolando tudo. 7.800, a casa vai andar 2 vírgulas, tá bom? Então vamos lá. Agora o último. 10% de 9.570. Embaixo dele veio 1.
9.570 multiplicou por 10, aumentou um zero. Se fosse 100, aumentava 2. Se fosse 1.000, aumentava 3 e assim por diante. 100 vezes 1, né? 1 vai estar multiplicando por 100, aumenta 2 zeros. 1, 2. Cortou 2 zeros, a vírgula vai andar 2 casas para trás, né? Então vamos lá. 9.000. Não está aparecendo a imagem aí, Mariane? Eu já vou ver o que está acontecendo, certo? 9.000. 95.700. A vírgula vai andar 2 casas para trás. Mas meu áudio está chegando aí, Mariane? R$957. É 10% de 9.570. Continuando. 1% de 9.570. Embaixo tem um 1. 1 vezes 9.570. Beleza, já voltou, né? Dá 9.570 dividido 1 vezes 100 dá 100. Corto 2 zeros, a casa vai andar 2. 9.570, a vírgula anda 2 casas, certo? Então, eu vou agora apagar tudo aqui e vou contar aquele segredinho que eu contei para vocês, que eu falei que não ia contar antes, né? Daí vocês vão falar, mas professor, por que fez a gente sofrer aprender a fazer essas contas? Porque nós estamos aprendendo. Então, eu tenho que ensinar os dois métodos para vocês, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que 1% quer dizer que quando eu divido o todo em 100 partes e pego uma parte dela só, tá? A outra é quando eu divido o todo em 100 partes e pego 10 partes. Ou seja, eu posso dividir então em 10 partes e pegar uma parte. É a mesma coisa, né? Mas existe uma tática. Quer ver? Qual é essa tática? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Quando eu falo em 10%, é 0,1, certo? Porque 10 dividido por 100 é 0,1, que seria uma coisa que 0,10. Mas eu vou me atentar no 0,1. 0,1 e 0,10 é a mesma coisa, tá? Tem o mesmo valor. 0,1 e 0,10. Ah, professor, mas qual é a diferença entre o 0,1 e o 0,01? Aqui tem muita diferença. Esse 0,1 é um centésimos. Então, presta bem atenção, é um centésimo. Isso aqui é 10 centésimos, tá? 10 centésimos e 1 décimo é a mesma coisa, é o jeito de falar. Agora, 10 centésimos e 1 centésimo é diferente. É a mesma coisa que fosse falar em dinheiro. 10 centavos e 1 centavo, tá? Então, presta bem atenção. Quando eu multiplico isso aqui por algum valor, o zero à direita, eu posso pôr quanto zero eu quiser aqui, entendeu? Posso pôr quanto zero eu quiser aqui. Aqui também, eu posso pôr quanto zero eu quiser. O zero à direita depois da vírgula não vale nada, tá? Só vai valer até quando tem um número antes dele. Depois dele não vale nada. Então, o que tem depois do último número dele não vale nada. Então, eu deixo assim. Então, eu vou explicar agora para vocês, tá? Presta bem atenção. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Só funciona quando é 1, tá? Eu tenho uma casinha depois da vírgula, não é? Uma casa. E aqui, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2. Então, presta atenção. Vou copiar até onde tem a vírgula.
200. Vou copiar até onde tem a vírgula. 200. Vou copiar até onde tem a vírgula. 350. Vou copiar até onde tem a vírgula. 350. Vou copiar até onde tem a vírgula. 572. Vou copiar até onde tem a vírgula. 572, certo? Vou copiar até onde tem a vírgula. Não vou pôr o ponto. 7.800. Vou copiar até onde tem a vírgula. Não vou pôr o ponto. 7.800. Vou copiar até onde tem a vírgula. Não vou pôr o ponto. 9.570. Mesma coisa aqui. 9.500 e... Ô, droguinha. R$9.570. Então, ó, olha a mágica aqui agora. Quantas casas eu vou andar com a vírgula para a esquerda quando eu estou multiplicando por 0,1? Uma casa. Então a vírgula está aqui, uma casa. 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 Ah, mas como se trata de dinheiro, eu sei que tem duas casas depois da vírgula, porque é regra, entendeu? Então eu vou completar até ficar duas casas depois da vírgula. Pronto. Respondi todos os 10%. Agora 1%. 1%. Quantas casas eu ando depois da vírgula? Duas casinhas. Então a vírgula está aqui, duas casas, põe a vírgula. A vírgula está aqui, duas casas, põe a vírgula. A vírgula está aqui, duas casas, eu coloco a vírgula. Aqui, a vírgula está aqui, duas casas, eu coloco a vírgula. A vírgula está aqui, duas casas, eu coloco a vírgula. Pronto, resolvi. O que vocês acharam desse truque? Rapidinho, né? Mas preste atenção. Só funciona por 1% e por 10%, tá bom? Não funciona por 20%, por 30%. Por quê? Porque no lugar do 20% não vai ser 1 aqui. Não vai ser. Então, não vai funcionar para os outros, tá, Mariane? Só vai funcionar por 1% e por 10%, tá bom? Fique a dica aí. Vamos ver a correção oficial? Então, vamos lá. Calcule 1% e 10% dos valores a seguir. Olha lá, 10%, né? Então tem todo o esquema que a gente fez. Ah, tá, quando eu fiz a correção, eu coloquei em forma decimal lá. 10%, dividi 10 por 100, deu 0,10. 0,10 vezes 200, R$20. Então lá, 1%, 0,01 vezes R$200, R$2. Então, aqui eu só vou subir a resposta caso vocês queiram bater um print, senão nossa aula vai ficar muito longa, tá? Então, caso queiram bater um print, tá aqui as respostas, certo? Vamos para o próximo exercício? Vamos ver se dá tempo de a gente fazer o próximo exercício. Página 78, continuação. Exercício 1. Agora, registre a forma como calculou 10% e 1% nos valores apresentados no quadro. Resposta pessoal, é o jeito que eu resolvi. Lá eu resolvi na forma de fração, expliquei bem para vocês. Aqui eu resolvi colocar outro tipo de resposta, tá? Porque a matemática existe várias maneiras de resolver. Utilizando o método de transformar a porcentagem em decimal, ou seja, taxa percentual. E multiplicamos o valor para encontrarmos o resultado, ou seja, 10% utilizamos a taxa percentual 0,1 ou 0,10, né? 0,10, que é o mesmo que 1/10. E para 1% utilizamos a taxa percentual 0,01, que é 1/100. Aí a gente pegou essa taxa e multiplicou pelo valor, né? Olha aqui para vocês verem. Ó, a gente pegou lá o 10%, 0,10 e multiplicamos por 200. Descobrimos que é 20. 0,10 e multiplicamos por 300. Descobrimos que é 35. Se você for usar isso no dia a dia, na calculadora, é muito mais rápido. Quer ver? Ó, quero descobrir quantos que é 10% de 7.800. Olha lá. Se faz 0,10 vezes 7.800. Olha lá, R$780. Viu? A mesma resposta, ó. A mesma resposta, tá? Então,
Existem processos mais simples também. Tem mais de uma maneira de resolver. Tudo bem? Continuação ainda. Tá? Utilizando o mesmo raciocínio, você poderia calcular 11% de um determinado valor e 12%? Sim ou não? Né? Poderemos, utilizamos o mesmo método de transformar a porcentagem decimal, a taxa percentual, e multiplicarmos o mesmo valor para encontrarmos os resultados, ou seja, 11%, é só fazer o 11 dividido por 100, para ter o 0,11. Aí você pega o 0,11 e multiplica pelo valor que você quer descobrir. E o 12% é a mesma coisa, 12 dividido por 100. Pega o 0,12 e multiplica pelo valor, tá? Aqui na frente vai aparecer um exercício para a gente fazer. Olha lá, continuação. Registre a forma para calcular mentalmente o de 500. Então presta atenção. Quando eu fiz esse exercício, eu não vi a palavra mentalmente. Então vamos prestar atenção aqui uma coisinha, quer ver? Como usa a palavra mentalmente, vamos usar aquela tática que eu acabei de ensinar para vocês. Então aqui, não é bem mentalmente, né? Vamos usar... Opa, não quero a resposta. Pensa comigo. Vamos achar os 10% de 500. Como que faz mesmo? Quantas casinhas vai andar para trás aqui, 10%? Uma ou duas casinhas? Você lembra? 10% vai dar 0,1. 1% vai dar 0,01. O 10% anda uma ou duas casinhas? O 100% anda uma ou duas casinhas. O 10% anda uma, né? Então, 10% de 500 vai andar uma casinha. Quantos que deu? R$50, certo? Já deu os 12% que eu precisava? Não ainda, né? Falta mais 2%, mas eu não sei 2%, mas eu sei 1%. 1% de R$500 vai fazer o quê? 1% de R$500. Então aqui, de R$500 deu R$50, certo? Agora, 1% de R$500 vai dar quantas casinhas mesmo? Duas. Então vamos lá. Uma, duas. Quantos que deu? R$5, certo? R$5. Já deu 12%? Mariane, Felipe, Fernando, estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então veja bem, eu preciso de 12%. Eu achei 10%, R$50. Eu achei 1%, R$5. Ainda falta eu achar mais 1%. Bom, se eu já sei que 1% é R$5, 1% de novo vai ser mais R$5. Ou seja, 10% mais 1% mais 1% dá 12%. Quantos que deu tudo então? Quantos que é 12% de R$500? Soma tudo aqui. Dá para somar mentalmente aí? 50 mais 5 mais 5. Tem como responder no chat para mim, por favor? Eu vou respondendo aqui. Depois vocês respondem no chat para mim. Eu não sei se está com certo delay da resposta ao vivo. 0 mais 5 mais 5, 10. Foi o 1. 5 mais 1, R$60, tá? Então, 10%. Isso, Mariane, você já tinha respondido. Muito bem. Agora eu vou tirar a prova daquele jeito que eu gosto de fazer. 12% de R$500. Embaixo do 500 tem 1, né? 100 vezes 1, 100. 12 vezes 500, vou montar a conta. 12 vezes 500. Corta um zero, vem aqui embaixo. Corta um zero, vem aqui embaixo. 5 vezes 2, 10. Foi o 1, certo? 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Ah, dá R$6.000. 6.000. 6.000 reais, né? 6.000. Corta um zero lá em cima. Corta um zero aqui embaixo. Corta um zero lá em cima. Corta um zero lá embaixo. 60 dividido por 1. 60. Achei a resposta. R$60.
Ah, tem outro jeito? Tem. Pode fazer assim, 12% de 500. 12 dividido por 100, 0,12 vezes 500. 500 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Soma tudo. 0, 0, 0, 6. Quantas casas eu tenho depois da vírgula, né? Que o zero está aqui, 0,12. Eu tenho duas. Põe a vírgula de volta, R$60. 3 maneiras diferentes de resolver, fora o cálculo mental. É lógico, né? O cálculo mental é mais fácil, mas se eu tiver dificuldade de fazer cálculo mental, eu posso estar usando o algoritmo aqui, certo? Muito bem, Felipe. Agora eu vi sua resposta no chat ali também. Acertaram. Muito bom. Né? Deixa eu limpar as respostas aqui. Certo? Muito bem. A nossa aula acaba aqui. Muito obrigado pela atenção. Quem assistiu pelo YouTube, obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. Eu queria agradecer a Mariane, o Felipe e o Fernando que assistiram e participaram da aula de maneira ao vivo pelo Centro de Mídias. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.